Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez no Madrugada Astral com vocês na Astral TV, também na Vibe Mundial. E é uma alegria imensa poder trazer toda quinta-feira essa mensagem estelar dos nossos irmãos pleiadianos, né? Trazer o que eles nos falam sobre amor incondicional, sobre esses novos tempos, sobre autoconhecimento. E hoje estou aqui com um convidado super especial, o Vinícius, também terapeuta estelar, que vai falar um pouquinho com a gente sobre fé. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Nancy? Você? Tudo jóia. Então vamos lá, para mais um programa juntos. Uma alegria Exato. estar aqui. Para mim também, para todos nós, né? Para você que está acompanhando pelo YouTube também. Então, os nossos irmãos estelares, eles falam para nós, além do amor incondicional, eles nos trazem uma mensagem sobre fé muito bonita, que eu inclusive gostaria de compartilhar com vocês, né? Nossa irmã estelar Chantilly fez uma canalização onde ela fala sobre fé. E eu vou ler para vocês essa mensagem, para que seja já a abertura aqui do nosso tema. E nós vamos tirar excelentes reflexões dessa mensagem. Então vamos lá. É dito que a fé move montanhas, mas o quanto ela move dentro de você? A fé não é palpável e nem pode ser vista a olho nu. A fé só pode ser sentida, desde que esteja aberto a esta experiência transcendental. Não somos a favor de uma fé ilusória, pelo contrário, incitamos o raciocínio e promovemos a autorresponsabilidade de suas ações, a famosa ação e reação. Entretanto, independente dos resultados de nossas ações, que com certeza chegarão, nós devemos confiar no invisível, ou seja, confiar que o que está no nosso caminho chegará até nós. Podemos confiar e esperar sentados por bons ventos ou levantar e agir, tendo no coração a certeza da vitória. E não digo a vitória de nossas expectativas, mas a vitória da chegada do que é nosso, do que vai ser para nós. E você, está pronto para rever o seu próprio caminho? Abandone as ilusões e enxergue sob a luz da verdade, mas mantenha a chama da fé acesa em seu coração. Mova sua montanha interior, que são suas crenças limitantes, seu desânimo, seu ego, sua descrença, em direção ao sonho do seu coração. Seja qual for o resultado, a colheita digna do seu ser chegará. Movimente-se, a inércia não nos leva a lugar nenhum. Com amor, Chantilly. Uau, né? Linda mensagem, muito interessante para a gente poder refletir e meditar em algumas falas, né? Cada palavra que eles trazem é muito significativa. Então a gente precisa ter esse olhar bem cuidadoso e aí eles trazem aqui nessa mensagem temas muito fortes e reflexões muito importantes para que a gente faça e melhore o nosso agir aqui na Terra, né? Sim, essas canalizações, né, que são as psicografias, como sendo somente uma ferramenta, né, essa porta-voz dessas mensagens, são sempre muito especiais, porque elas vêm cheias de conhecimento, cheias de amor, com, inclusive, muita sabedoria e alguns puxões de orelha, né, para nós, enquanto encarnados, mas sempre com muita amorosidade. Então, se a gente refletir sobre essa mensagem, é um aspecto que eu acho muito interessante, é sobre a questão de uma fé sem ilusão, né? Não uma fé ilusória, como a própria Chantilly traz, mas uma fé onde a gente compreende o nosso papel também, e não só acreditar que, sei lá, as coisas caem somente do céu, né? O exercício da fé é essencial para o nosso bem viver aqui, né? Uhum. Então, a gente exercita isso, a gente se conecta com o sagrado. E isso é muito importante porque isso nos instiga, nos motiva, traz uma boa sensação e a gente confiar, né? A gente confiar é muito legal, a gente confiar no invisível, porque a fé, elas nos traz para aqui, para a Terra, com o coração conectado, vivendo aqui na Terra, coração conectado com a espiritualidade, com aquilo que é invisível.
E isso movimenta a gente, né? No final da mensagem fala sobre movimento. Então, quando a gente exercita a nossa fé, a gente está se colocando em movimento. E a gente está se aproximando do sagrado, que é a nossa própria essência, de Sim, alguma sim. maneira. Então, é muito legal, muito interessante tirar o véu da ilusão e ter uma fé que faça sentido, que conecte com a nossa vida, que seja real, né? Apesar de não termos propriamente a visão do invisível, né? Que o invisível a gente não enxerga Sim. efetivamente, mas a gente sente, a gente traz para dentro de nós aqueles valores que estão para além da nossa visão. E existe um mundo enorme, imenso, cheio de beleza, de riqueza, de profundidade que vão para além dos nossos olhos. Então, quando a gente exercita a nossa fé e se conecta com este mundo invisível, a gente está acessando uma outra dimensão e, e trazendo para cá, para a Terra, para que a gente consiga evoluir, crescer, melhorar e se desenvolver com uma sabedoria que está além, né? Que está muito acima e que nos ajuda, que está muito acima, mas que é alcançável. Todas as mensagens que eles nos trazem têm sempre essa conotação de provocação de alguma maneira também, para que a gente reflita e a gente vá em busca desse caminho, que é para todos, né? O caminho pleiadiano, o convite dos pleiadianos é para todos nós. Não tem distinção, eles não fazem diferenciações de pessoas, somos todos irmãos e irmãs aqui na Terra, né? Somos todos espíritos irmãos, então a gente tá na mesma situação e a gente Sim. pode aprender muito e crescer com eles. E todos nós, né, como você trouxe, que é para todos nós, e somos todos um, na verdade. E cada um de nós estamos cada um dentro dos nossos próprios processos, né? Às vezes a gente olha ao nosso redor e imagina, poxa, mas a vida daquela pessoa parece tão mais interessante, né? Hoje esse mundo digital acaba trazendo um pouco desse aspecto, porque a gente fica olhando muito para fora, ao invés de olhar para dentro, olhar para o nosso dia a dia e agradecer tantas bênçãos que nós temos diariamente, mesmo com muitos desafios, claro. É, e cada um, na verdade, está enfrentando o seu próprio processo, ou às vezes fugindo dele, né? Às vezes a gente tem essa tendência a fugir do desafio, a fugir da dificuldade, a gente sofre mesmo, por isso que os irmãos estelares estão ao nosso lado para nos suportar, né? Dar este suporte. E a fé é isso, né? A fé é esse suporte nos tempos difíceis, mas também nos tempos bons, né? É claro que acaba sendo um pouco mais fácil a gente crer em algo maior quando tá tudo indo muito que bem, né? Tá tudo maravilhoso, sonhos se realizando, super abundantes. E a gente, na verdade, quando tudo está indo bem, a tendência do ser humano é deixar a espiritualidade de lado. Tá tudo indo bem mesmo? Né? E quando o desafio aperta, a gente vai lá e se recolhe no nosso quarto, no nosso íntimo, para ter aquela conversa íntima com Deus, né? Quando a gente desabafa, a gente chora, a gente sofre, porque a espiritualidade, o Deus do seu coração, né? Deus é o nosso melhor amigo, né? É quem realmente a gente pode ali, que conhece o íntimo do nosso coração e quem somos de verdade, em nossa essência, com a nossa pureza. E eu queria ver com você, como que você consegue no seu dia a dia praticar essa fé sem a ilusão, né, de que tudo bem, vai cair tudo do céu mesmo, porque eu sou maravilhoso, mas raciocinando de forma lógica também, acreditando no invisível, né, no que não é palpável, mas se movendo em direção ao seu sonho, né? Quando a gente quer realizar algo, por exemplo, a gente sonha com isso, tem um emocional por trás disso, mas a gente precisa traçar um caminho, né? Ter os nossos objetivos. Às vezes pode parecer um pouco impossível, alguns dos nossos sonhos, mas a gente acreditar dentro do nosso coração, não adianta só acreditar. A gente precisa caminhar em direção a isso. Como você lida com isso no seu dia a dia? Eu tento seguir um conselho que eles nos trazem, que é aliar a fé com os estudos. Então, como eu exercito a minha fé? Estudando.
aprendendo, abrindo meu coração de forma mais genuína para poder ouvir e aprender e me desenvolver também intelectualmente e mentalmente. Junto a isso, que eu trabalho também a minha razão, eu trabalho as minhas orações, trabalho as minhas preces e a meditação, né? E a meditação auxilia em todo esse processo. Quando eu estudo e medito naquilo que eu estudo, eu estou exercitando a minha fé. Quando eu faço uma oração, eu estou exercitando a minha fé. Quando eu converso com o meu anjo da guarda, eu estou exercitando a minha fé. Quando eu me dirijo a Deus, eu estou exercitando a minha fé. Então, tem um conhecimento aqui que a gente precisa acessar e precisa fundamentar a nossa fé também. Mas também tem coisas que a gente não precisa explicar, a gente só sente. Sim. Então, acho que é uma mistura desses elementos, né? Do raciocínio, dos estudos, porque a gente tem muito que aprender, as tradições, né? Todo o conhecimento que foi registrado e que nos é transmitido por grandes mestres. Sim. A gente deve acessar isso e estudar com carinho e cuidado e praticar, porque também se a gente alimenta só o nosso intelecto, a gente racionaliza tudo e pode perder esse calor que a fé nos traz, né? Você uma vez me trouxe, né, do túmulo do saber. O que seria esse túmulo do saber, já que você falou sobre aprender e praticar, né? Então, saber é quando a gente escreve num caderno, anota, faz alguma anotação de uma aula, a gente fecha esse caderno e nunca mais abre, né? O caderno vira um túmulo de saber, porque o saber está contido ali, mas a gente não acessa. Você nunca mais abre, né? Você esquece aquele caderno, meses depois ou anos depois a gente encontra e fala, nossa, era de quando eu fiz aquele curso, né? Você nem lembra o que Nem lembra. escreveu, nada, enfim. Então, a gente tem que fazer a prática, né? Todo conhecimento, ele está aliado à prática. Então, a gente estuda, fundamenta e depois pratica. Não adianta só praticar sem um fundamento, mas também não adianta ter o fundamento e não praticar. Então, acho que o exercício da fé, ele passa por esse fundamento teórico, né? Esse conhecimento das escrituras sagradas, dos textos sagrados, né? Essa canalização, essas mensagens psicografadas, para mim, são textos sagrados. Sim. Assim como diversos livros, né? De diversas tradições, enfim. Tem muito caminho por aí. Então, a gente faz essa conexão aí do saber e do acreditar, né? Perfeito. Eu acredito muito nisso também, né? Nessa busca pela sabedoria, né? Tanto a nossa sabedoria interior, que já está aqui conosco há diversas encarnações, e a gente vai lapidando, né? Tentando ficar cada vez mais sábios. E também a sabedoria que já está contida no universo, né? Que já foi disponibilizada para nós, que basta a gente acessar. E quanto mais conhecimento nós temos, mais efetivamente a gente consegue expandir a nossa consciência. Expandindo a nossa consciência é quando a gente consegue evoluir um pouquinho mais, né? Cada dia mais. E esse exercício da fé que você trouxe, né? De exercitar o que a gente aprende, colocar em prática, se não é isso, fica ou no nosso caderninho escrito ou no nosso túmulo interno, né? Porque uma vez que você colocou aquilo, se você nunca exercitar, você aprendeu, claro que não à toa, né? Todo conhecimento, ele é sagrado, mas é importante que a gente exercite, que a gente pratique, né? Às vezes, alguma aula, eu vou assistir 10 aulas ao mesmo tempo, uma seguida da outra, e quando que a gente vai praticar? Então, é melhor, às vezes, ir com parcimônia, né? Assim, conta-gotas, pílulas diárias, e ir praticando aquilo diariamente, né? E dentro das nossas possibilidades. Porque a gente também, às vezes, enquanto ser humano, eu falo a gente porque eu me coloco nisso, nós tentamos colocar umas metas e uns prazos para nós mesmos irreais, que quando a gente olha para nós, para nossa rotina, para o nosso dia a dia, não é factível, né? Quando a gente olha para o lado, nossa, mas aquela pessoa acorda a tal hora, em 2 horas ela já fez isso, fez aquilo, 9 da manhã e ela já fez tudo isso. Mas como é a nossa rotina? Como é o nosso dia a dia, né? Como é a nossa vida?
quanto que nós temos de atividades, de tarefas diárias, porque nós somos seres espirituais, mas eu sempre digo, nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Então, nós temos obrigações, responsabilidades, né? Os nossos trabalhos, família, casa e tudo mais, que não se fazem sozinhos, né? Mas claro que é preciso ter disciplina para que minimamente a gente tenha, assim, o nosso tempo de meditação, o nosso tempo de prática espiritual, o nosso tempo de silenciar a nossa mente por 10 minutinhos, que seja, né? A gente respirar, planejar o nosso dia, ter um tempo, não sei, de repente no domingo, para planejar, organizar a nossa semana. Isso é fundamental. Mas que a gente coloque e estabeleça metas factíveis, né? Metas que a gente vá conseguir cumprir. E o exercício da fé passa por isso também, da gente ter fé na gente mesmo, né? De ter fé no nosso potencial, acreditar em nós. Eu acho que acreditar na gente é até mais fácil do que acreditar no invisível, né? Porque nós estamos aqui, é palpável. A partir do autoconhecimento, a gente conhece os nossos pontos fortes, né? As nossas potências, conhece e reconhece as nossas dificuldades, né? Os nossos pontos a melhorar. E ter fé em nós também é fundamental, né? Com certeza. A gente se esquece, de alguma maneira, de nós, né? Às vezes a gente atribui ao divino toda a responsabilidade e a gente acaba abdicando de nós mesmos, de trabalhar e exercer aquilo que precisamos fazer, aquilo que é nossa responsabilidade. Então, tem uma fala ancestral que eu gosto muito, que é: a gente trabalha e descansa, né? Dentro das tradições ancestrais, quando você acende um cachimbo e essa fumaça sobe como uma oração a Deus, né? Ao divino, ao grande mistério, a gente está colocando a nossa intenção, né, nessa fumaça, mas a gente tem que acender esse cachimbo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acender o cachimbo é uma metáfora também, né? Sim. Mas a gente fazer o nosso movimento em direção ao sagrado. Então, e aí, quando a gente faz esse movimento e a gente se olha, a gente reconhece quem somos, né? E o que podemos fazer e dar o devido valor para as nossas qualidades. E claro, a gente sabe que a gente está aqui em constante desenvolvimento. Precisamos aparar algumas arestas, precisamos revisitar alguns conceitos. Então, é uma... quando a gente faz essa entrega ao divino, assumindo a nossa responsabilidade, a gente cria uma forma de estar aqui presente, fazendo o que precisamos fazer, o que é nossa responsabilidade. E sempre confiando, e quando a gente se dirige ao divino, a gente se rende e confia que ele cuida de nós, ela cuida de nós, né? Dependendo do tipo de fé. E que a gente está sendo cuidado o tempo inteiro. Então, essa certeza de que estamos sendo vistos e cuidados, eu entendo que é essencial, e para isso eu tenho que ter fé e fazer a minha parte, né? Então, acho que também passa um pouco dessa união do meu ato que eu posso fazer agora e o que a gente confia, né? Eu acredito muito, por exemplo, uma forma de exercitar essa fé, que eu acho que é muito válida, é ter o seu próprio altar. Então, se a gente monta o nosso altar... E o que vai nesse altar? Não, aí vai depender de Então, cada um. mas assim, um altar para você... Para você se conectar, né? Você pode ter ali imagens de seres sagrados. Você pode... Tem algumas tradições que usam oferendas de águas, oferecem alimentos, né? Enfim, o que fizer sentido para cada isso, aí né? cada um Sim. pode acender uma vela. Tem um cantinho ali que você só acende uma vela ou põe uma flor. Faz uma leitura de enfim. um texto sagrado. Enfim, existem muitas formas e aí cada um vai encontrar a sua. Mas de ter esse ritual, de sacralizar esse momento, de exercitar essa fé dessa maneira, eu acho algo muito bonito e muito abençoado. Sim, porque materializa um pouco isso, né? O altar, né? Seja o que for para cada um. É muito tradicional, eu lembro, minha mãe às vezes deixava a Bíblia aberta, né? Tinha um cantinho ali na estante, e eu fiz isso por muito tempo.
E eu acho muito sagrado mesmo. Você deixa aberto dentro em um texto sagrado, em um salmo, ou você abre de forma aleatória e lê uma mensagem, né? Lê uma palavra. É uma forma de você se conectar. Um excelente exemplo, parabéns. Porque é algo palpável, realmente, né? Porque às vezes a gente pensa, mas como que eu vou exercitar a minha fé? A gente pode exercitar no dia a dia, e a gente faz isso, né? Com as nossas escolhas, com os nossos desafios, mas algo diário, como uma prática, isso é excelente mesmo. Ter um cantinho mesmo, onde você possa ter algo que represente a sua fé, né? Então, seja uma imagem, uma foto, um livro, algo da natureza, um cristal, não sei. Realmente o que fizer sentido para cada um, né? Dentro da sua crença, mas que você tenha um momento de parar e contemplar esse altar. E além de contemplar, é o teu momento de ter uma conversa com o divino, abrir um texto sagrado, você já lia o conhecimento, né? Uma vez que você abre ali aquele texto, você lê um trecho desse texto, para um minuto para refletir. O que quer dizer essa mensagem? O que ela quis dizer para o meu momento atual? O que eu posso aprender com isso? E é impressionante. Perdão, é impressionante como, quando a gente abre um texto, assim, de forma aleatória, é exatamente o que a gente precisava ler naquele momento, né? Algum aprendizado a gente tira dali, porque todas as mensagens sagradas estão aqui para nos ensinar. Então, seja o tempo que for, o momento que for, elas nos ensinam. E assim como, encerrando aqui a nossa conversa, eu entendo que juntando, né, a gente exercitar a nossa fé, a gente exercitar, estudar, adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, crer no invisível, se conectar com o invisível, né, com o divino. Quanto mais conectados nós estamos, mais fácil fica a gente exercitar a nossa fé, porque a gente consegue ver os milagres realmente acontecendo na nossa vida, dentro do que é para acontecer também conosco, porque as coisas são como são. E a gente age, né, para que as coisas aconteçam, mas principalmente o se movimentar. Então, que a gente se movimente em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos realmente, e que a gente não fique na inércia, né, como a Chantilly encerra a mensagem. Não fique inerte, não se acomode onde você está. Então, deixo essa reflexão final para você. Onde você está agora, onde você deseja estar? Se não é, o que você pode fazer para mudar isso? Para mudar a direção? Eu não consigo mudar agora, tá tudo bem. Qual é o plano que você pode traçar para mudar isso nesse momento? Então, saia do lugar comum, né? Realmente se coloque onde você quer estar. Planeje isso. Não adianta só ficar no nosso campo mental. Eu desejo isso. Além do desejar, que a gente possa se movimentar, olhar para dentro e fazer o passo a passo para chegar até lá, que as portas elas vão se abrindo, né? A realização está em nós também. Sim. Está na confiança do sagrado, no divino, que cuida de nós e nos abençoa. Mas também o poder da realização está em nós. Então a gente tem que ter essa fé e caminhar nessa direção e confiar na gente, no nosso potencial e no conhecimento que está dentro de nós também. Maravilha! Muito bem. Vinícius, deixa aqui com esse encerramento belíssimo, que a realização é isso, está dentro de nós somos sim muito capazes de realizar com as nossas potências e unidos com a espiritualidade, né, andando de mãos dadas. Deixa para nós o seu contato, né? Vinícius também é tarólogo, numerólogo, terapeuta estelar, atende com as técnicas do comando estelar, com os estelares, a mesa estelar, os símbolos de tratamento, seu telefone. Meu contato é 13, DDD 13 992142706. Mais uma vez. DDD 13 992142706. É isso aí. Deixa o meu também, que é o 13 997075788. 13 997075788. Entre em contato para saber mais sobre o universo dos irmãos estelares. Já falei aqui para vocês, repito, temos um e-book com mensagens canalizadas, então entre em contato comigo pelo telefone ou pelo Instagram Nanciano Vale ou Sistema Comando Estelar. Peça seu e-book, a gente envia gratuitamente. Então, assim como nós tivemos acesso a essa mensagem maravilhosa e abençoada da nossa irmã estelar Chantilly, existem diversas mensagens nesse e-book e eu envio para você que você se conecte com o sagrado, com o divino e olhe para você. Gratidão!